estamos dando início ao inaugural, né? Uma boas-vindas aos alunos ingressantes no primeiro período do curso de bacharelado de administração. Eu sou Simone Lisboa, sou professora do curso de vocês e também coordenadora do curso. Vão entender que toda a gestão do Instituto Federal é feito por professores e técnicos. Então, o professor Wagner, que é o nosso diretor, que vai falar com vocês um pouquinho para dar boas-vindas também, o professor Paulo, são, antes de tudo, professores, né? E os nossos cargos são todos cargos que a gente se candidata por um período, né, 2 anos, 4 anos, para fazer a gestão do campus, a gestão mesmo do campus no qual a gente está lotado, no nosso caso é Jacareí, ok? Então, sejam bem-vindos, né, que a gente tenha um semestre ótimo, e a nossa intenção aqui hoje é apresentar o Instituto Federal para vocês, porque vocês não conhecem, imagino que alguns sim, outros não, e a ideia é que vocês possam sentir um pouquinho, assim, do ambiente que a gente tem, das nossas instalações, né, que a gente não prevê voltar esse ano, a gente está vendo como que as coisas estão difíceis, né, em termos da pandemia, e aí a gente não vê mesmo, eu não enxergo, não sei se Wagner e Paulo veem diferente, mas que no curto prazo, mas a ideia é poder acolhê-los, né, da melhor maneira possível, que se sintam um pouquinho o que é esse ambiente de estar no ensino superior, de estar construindo uma ponte aí para o futuro de vocês, que é isso que a gente pretende ser, né? Essa construção entre onde vocês estão hoje e onde vocês querem chegar, e a gente vê essa ponte, esse possibilitador da reflexão, da caminhada nesse momento da vida de vocês, ok? A gente sabe que é difícil, tem sido difícil para todos nós, para os professores, para os técnicos e tal, para todo mundo, mas a gente tem se empenhado muito, de uma maneira geral, muito fortemente, para que a gente possa continuar com o ensino de qualidade, que vocês possam percorrer esse caminho, mesmo remotamente, com qualidade, com interesse, né? Entendendo o que é se formar para ser administrador de empresas. Ok, pessoal? Então, eu vou chamar agora o professor Wagner para dar boas-vindas, e aí a gente inicia. E aí depois o professor Paulo, viu, Paulo? Claro, Simone. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, aos ingressantes do nosso campus Jacareí, do Instituto Federal de Educação. Então, agora vocês são alunos da Federal. Muito bem-vindos. Muito obrigado por escolher nossa faculdade para fazer parte da vida de vocês, nos próximos, no mínimo, 4 anos aí. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender dessa escolha realizada, uma vez que o nosso curso, né, para quem não sabe, é nota máxima no MEC, é o melhor curso de administração do Vale do Paraíba e um dos melhores do estado de São Paulo, com certeza. Isso graças aos excelentes docentes que nós temos aqui. É um corpo docente nota 5 no MEC, né? Então, nós temos uma biblioteca também muito boa, nota 5 no MEC também. Contar que nota 5 é a nota máxima, né? Nota 5 não é a média não, tá, gente? Nota 5 é a máxima. E é com muito orgulho que a gente fala isso, né? A gente acaba falando aos 4 cantos aí de que essa é uma excelente instituição, realmente. E isso, eu vou falar meu nome primeiro, né? Meu nome é Wagner, como a Simone falou, sou docente da área de engenharia de produção. Minha formação, eu sou professor também, dou aula no bacharelado, mas estou como diretor-geral do campus, né? Esse campus Jacareí é um campus novo, ele começou em 2014, apesar de ser novo, a gente já tem todos esses resultados para falar, né? Mas é um campus que começou em 2014 e agora em 2021 vai fazer 7 anos. Nós temos cursos técnicos aqui também, né? Então a gente tem o técnico integrado no ensino médio, o técnico puro e os superiores, inclusive o bacharelado é um deles. A gente espera um período curto de tempo aí também conseguir fazer uma pós-graduação, quem sabe o mestrado ou alguma especialização também em outras áreas, não só na gestão.
mas nós temos corpo docente qualificado para isso. O Instituto Federal de São Paulo, pessoal, para quem não conhece, é um dos institutos federais do Brasil todo, né? Então, nós temos institutos federais espalhados por todo o país. São Paulo é uma escolha do passado, decidiu ser único, né? Um único instituto no estado. Tá travando, pessoal? Não, tá ótimo. Um único instituto no estado e de 37 campos no estado todo. Esses 37 campos, eles estão espalhados por todo o estado, né? Nós temos aqui em São José, temos em Caraguatatuba, Campos do Jordão, Bragança Paulista, estou falando aqui perto, né? Suzano, Guarulhos, e temos na capital nossa reitoria, né? Então, nós temos uma estrutura de universidade, né? E nós respondemos para a nossa reitoria, que fica em São Paulo. Nossa reitoria, o nosso reitor atual é o professor Antônio Modena. A Simone depois vai passar para vocês com mais calma isso. E nós passamos por um processo eleitoral no final do ano passado. E a gente espera que o nosso novo reitor seja nomeado agora em abril, professor Silmário. Vocês vão perceber, né, que a possibilidade de estágio nesse curso de administração é muito grande. Então, nós temos um alto índice de alunos com estágio dentro do nosso curso, né? Lógico que são alunos... O índice é maior a partir do terceiro semestre, do terceiro, quinto semestre. Tem mais, o índice é maior. Mas vocês vão perceber que a partir da metade do curso, o índice de estágio é bem grande. Então, em grandes empresas como Embraer, Johnson... Fibra também a gente deve ter alguma coisa, que agora é Suzano, né? A gente tem estagiários espalhados aí por toda a região do Vale do Paraíba e o feedback, né, dessas empresas em relação aos nossos estagiários é muito boa, né? A procura só tem aumentado, não tem diminuído e a gente espera que essa procura cresça cada vez mais, mesmo nesse período de difícil emprego, né, que a gente tem passado. Mas o índice de estágio tem crescido muito. Realmente, esse último mês de fevereiro, eu acho que eu assinei uns 20, 25 contratos de estágio aí. Lógico que todos os cursos, não só de administração. Né? Mas tenho certeza, pessoal, a nossa alegria é formar vocês da melhor maneira possível. A gente espera que vocês tenham aproveitem, né? Aí, a Adriele acabou de entrar e já tá num estágio lá em São José. Boa sorte, Adriele. A gente espera que vocês aproveitem demais o curso, aproveitem os professores, né, com seriedade. Não é um curso fácil, é um curso pesado. O pessoal reclama que é um curso que realmente demanda muito tempo, mas é um curso, vocês podem ter certeza que a gente vai priorizar a excelência da formação de vocês. E a gente queria, né, com certeza estar presencial, mas infelizmente a pandemia não nos deixa nesse momento, né? A gente espera que logo a gente consiga voltar para o presencial, para a gente conseguir retomar de forma presencial nossas aulas, uma vez que o nosso core, né, é trabalhar de forma presencial, a gente é especialista nisso e a gente está aprendendo muito com esse ensino remoto. Por um lado é bom, né? Porque nos força a trabalhar com essas mídias, uma vez que o mercado de trabalho também você tá indo para esse caminho de mídias e trabalhar de forma remota, home office e assim por diante. Então, também é uma realidade que vocês vão enfrentar como administradores de empresas, ok? Então, pessoal, eu vou deixar aqui minha fala, o professor Paulo vai falar um pouco. Eu deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês por acreditar, né? Uma vez, não sei se vocês sabem, o processo seletivo de vocês tinham 1.030 inscritos participando. Lógico que depois da primeira quebra, né, que é a confirmação de matrículas, caiu para 560, se não me engano, 548, alguma coisa em torno disso. Mas mesmo assim vocês tiraram aí por baixo
mais do que 10 candidatos em cada vaga de vocês. Então, eu quero parabenizar demais vocês, parabéns, vocês estão na Federal, universidade pública de qualidade, aproveitem ao máximo disso e sejam felizes no curso, aproveitem de verdade, porque a faculdade é um período que eu sinto muita saudade, acho que todo mundo que depois que acaba a faculdade, que saudade da faculdade, apesar que durante a faculdade é um martírio, mas vocês só percebem isso depois que a gente começa a trabalhar, né, e sente saudade. Mas obrigado, pessoal. Obrigado, Simone, e sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar aqui para vocês meu celular, se vocês tiverem alguma dúvida e precisarem de alguma coisa de forma imediata, uma vez que a Simone é o contato direto com vocês, né? Se vocês tiverem algum problema que não consigam falar com ela, por algum motivo, se for urgente, vocês podem entrar em contato comigo também. Muito obrigado, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana aí e um ótimo início de semestre. E se cuidem, por favor. Abraço a todos. Um abraço, Wagner. Obrigada, viu? Você vai sair, né? Ou você vai... Eu vou ficar um pouquinho, daqui a pouco eu vou, Simone. Tá bom, então. Um abraço, obrigada. Paulo, por favor. Queridos alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer inenarrável ter cada um de vocês aqui conosco. Primeiramente, parabéns. Vocês são federal. Parabéns, vocês fazem um dos melhores cursos de administração do país, meus amigos e minhas amigas. Eu me emociono todas as vezes que eu faço uma recepção com novos alunos e também me emociono, chega a ficar com os olhos cheios de lágrima no momento da formatura de vocês. Então, hoje vocês vão ver esse professor com essa cara de bobo e pode guardar, daqui a 4 anos eu vou estar na formatura de vocês e eu vou estar com uma cara ainda mais de boba do que eu estou agora. Bom, deixa eu respirar. Eu estou triste por um aspecto. Eu queria que essa integração fosse presencial. Eu queria estar com vocês no auditório da nossa amada escola, a nova casa de vocês. Eu queria que vocês conhecessem o nosso auditório, queria que vocês conhecessem a nossa cantina, os nossos laboratórios, a sala da coordenação, onde vocês vão encontrar a Simone, a sala da direção. Mas ainda não é possível, queridos. Ainda não é possível. A gente precisa adiantar um pouquinho mais essa campanha de vacinação. A gente precisa ter um ambiente seguro para alunos, para professores, para técnicos administrativos, para os nossos familiares. Então, eu espero que no momento próximo nós possamos sair desse ambiente virtual e possamos nos encontrar presencialmente e, quem sabe, no futuro, até nos dar um abraço carinhoso, porque isso vai passar. Meu nome é Paulo, agora que eu já estou respirando um pouquinho, meu nome é Paulo, eu sou professor, eu costumo dizer sempre que eu sou professor da mais linda de todas as ciências, sou professor de física, tá? Tenho certeza que todos vocês tiveram essa disciplina como a mais amada do ensino médio de vocês e explicaram todas as dúvidas da natureza que poderiam ocasionar. E neste semestre eu terei o privilégio de ser professor de vocês. Não é de física, tá? Fiquem calmos. É de matemática aplicada à administração. Mas eu não vou entrar em detalhes hoje, não é o objetivo. A gente conversa na nossa aula sobre a nossa disciplina, porque lá eu serei professor. E hoje eu vou falar um pouquinho enquanto diretor de ensino, tá? Como a minha amiga Simone já mencionou, os cargos do campus são cargos eletivos, tá? Então, o professor Wagner, ele foi eleito para ser diretor-geral, a professora Simone foi eleita para ser coordenadora. Sabe quem elege? Vocês. Não somente os alunos. É um voto
é proporcional. Aluno, professor e técnicos administrativos votam para eleger a direção geral e alunos e professores do curso votam para eleger a coordenação, trazendo representatividade democrática dentro da nossa instituição. E eu vou reforçar, ao longo da minha curta fala, a importância de uma escola democrática, e isso um dia vocês vão estudar em gestão de instituições públicas, tá? No curso de vocês. Mas isso é em outra oportunidade. Bom, queridos, como o professor Wagner já mencionou, a nossa instituição, ela difere um pouco das universidades e ela difere muito de escolas. Ela é um instituto federal, ela tem uma história centenária. Ela nasce lá em 1909, quando o presidente Nilo Peçanha construiu a Escola de Artifícios. E ao longo da história, ela teve várias mudanças de nome, tá? Até que em 2008, então, o presidente Lula fez a lei de criação dos institutos federais, e dando, então, origem a uma grande expansão da rede federal de ensino, tá? Para que vocês tenham uma ideia, aqui no nosso estado de São Paulo, a gente saiu de 4 campos, Sertãozinho, Guarulhos, São Paulo e Cubatão, de 2008 para os atuais 36 ou 37 campos, acho que São José do Rio Preto está em construção, permitindo, então, esse ensino de qualidade pudesse ser expandido para mais cidades ao longo do nosso estado, no caso do Instituto Federal de São Paulo, estando hoje, atualmente, em 622 cidades no país como um todo, tá? Ainda é pouco. Eu queria que a gente expandisse esse ensino de qualidade para todas as cidades do país. Esse seria o meu sonho enquanto educador, para que todos possam ter que a nossa escola é uma instituição de ensino público, isso é muito importante, gratuito, e vamos lutar para que ela sempre seja gratuita, de excelência. E tem uma palavrinha que eu gosto muito, socialmente referenciada. O que vem ser isso? Essa escola não é para um nicho, não é para as pessoas ricas, ela não é para as pessoas pobres também, ela não é para branco, não é para negro, não é para indígena, elas são para todos. Essa é uma escola da diversidade. Mas para ela ser uma escola da diversidade, ações afirmativas são necessárias. E por isso que vocês, ao passarem no processo seletivo, vocês viram que a gente tinha reserva de vagas para alunos de escolas públicas, alunos indígenas, alunos com deficiências, enfim, para que a nossa escola possa atender a sociedade como um todo. E isso é a luta que eu, enquanto educador, acredito. Que a escola tem que ser inclusiva. Não podemos excluir. Por isso que eu queria que tivesse institutos federais em todas as cidades do país. Ok? Então, essa expansão, para mim, ela é muito significativa. E no nosso campus, ele foi criado em 2014. Tá? Foi quando a gente iniciou as nossas atividades acadêmicas, com 2 cursos técnicos. E então, hoje, expandimos para os seguintes cursos. O superior bacharelado em administração, curso maravilhoso que vocês escolheram para vocês. O curso superior em licenciatura em pedagogia, para formar professores. O curso superior em ADS, né, análise de desenvolvimento de sistemas. O curso superior em design de interiores. E desses cursos, a gente também tem o técnico, né, para possibilitar que a pessoa verticalize. Então, a gente tem o técnico em design de interiores, o técnico em administração e o técnico em informática. E aí eu aproveito já para fazer uma divulgação, que caso vocês possuam na família ou um vizinho que não tenha concluído o ensino médio, tá? E seja maior de 18 anos, e queira ter uma formação técnica também, que nos procure, porque nós temos também um programa de jovens e adultos para quem termine o ensino médio com um curso técnico. E vocês, gestores, né, que vocês, a partir de agora, para mim, já são gestores em formação, sabem que na nossa região, como Jacareí, logística é um curso de extrema aderência com a nossa cidade, com a quantidade de indústria, a importância de transporte e essa capacidade de trabalho, e por isso também aderência também no curso de administração na nossa cidade.
Mas ok, queridos, então a gente já sabe os cursos. É importante que vocês saibam, e eu vou cobrar isso de vocês, eu não quero vocês, alunos, passivos. Quero que vocês sejam protagonistas dessa escola. E esse protagonismo ele vem em diversas partes. Uma é se dedicando aos seus estudos, à sua formação básica, às disciplinas obrigatórias que vocês vão fazer. Mas, para além disso, desenvolvimentos de atividades de extensão e pesquisa. Então, o que vem a ser isso, queridos? Por exemplo, eu falei que eu sou licenciado em Física, mas ao término da minha licenciatura eu verticalizei. Eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em Física Espacial. Oriento alunos de mestrado. Atualmente, na verdade, eu estou com um aluno de doutorado sobre a minha orientação. Estou sem aluno de mestrado. E também a gente pode orientar alunos de iniciação científica. E o que vem a ser iniciação científica no currículo de vocês? É vocês iniciarem a vida acadêmica, não apenas na faculdade, com o desenvolvimento de pesquisas. É claro que, provavelmente, eu não serei um orientador de iniciação científica de vocês por causa da minha formação. Mas, por exemplo, a professora Simone, o professor Wagner, entre tantos outros professores que vocês vão conhecer, que são administradores, professores da área de gestão, poderão desenvolver e aprofundar estudos num determinado nicho de pesquisa, tá? Geralmente as pesquisas elas têm um aspecto bem limitado, tá? Onde vocês vão ter a oportunidade de, inclusive, de receber bolsas de pesquisa. As bolsas, de modo geral, pela nossa instituição, são de R$400, por uma dedicação de 20 horas, mas caso seja submetido à FAPESP, a bolsa, se eu não me engano, hoje a FAPESP está em torno de 600 e pouco reais, eu não me lembro ao certo. Tá? Então, existe como vocês, durante o curso, desenvolverem atividade de pesquisa. E o que vem a ser extensão? Extensão, às vezes, as pessoas acabam tendo um pouco mais de dúvida do que é quando essa atividade ela é focada para a nossa sociedade, para o desenvolvimento e o crescimento da nossa sociedade, para além dos portões. Tá? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu gosto na área de administração, foi um projeto de extensão que foi encabeçado pelo professor Ronan, tenho certeza que vocês terão aula com eles, e ele fez o plano, trabalhou junto com alunos no plano cicloviário da cidade de Jacareí. Tá? E ele orientava um aluno no seu projeto que recebia bolsa. O professor Matheus fez uma análise da característica do comércio da nossa cidade e como ele pode ser expandido para aprimorar e não haver fuga do comércio de Jacareí, por exemplo, para São José, que é uma cidade maior. Olha a importância e relevância de um projeto desse para a nossa cidade, para a nossa região. Então, são projetos tais como esses, tanto de pesquisa quanto extensão, que poderão aprofundar ainda mais a formação de vocês, podendo ser com projetos fomentados, com bolsas, ou voluntários. Tá? Então, vocês terão a oportunidade de conversar em outro momento com a coordenadora de pesquisa, com a coordenadora de extensão, com os professores. Não tenham pressa, mas procurem. É importante para a formação de vocês. Queridos, eu estou falando de bolsa, eu vou aproveitar para lembrar de algumas bolsas que essa não tem contrapartida, tá? Não tem, vocês não precisam trabalhar, que são bolsas de assistência estudantil. Isso, para mim, é muito importante, porque lembra que eu falei que a nossa escola é socialmente referenciada? Ela é uma escola para todas e para todos. Não adianta eu colocar um aluno que sai de uma outra cidade, de um outro estado, e não tem a condição para se morar aqui. Ou então não adianta eu colocar um aluno que está em condição de vulnerabilidade social e não consiga pegar um transporte público. Então, os alunos que necessitam de suporte da nossa escola, a gente vai tentar, na medida do possível, na medida das nossas restrições orçamentárias, auxiliar, por exemplo, uma mãe que precisa colocar uma criança na creche para poder vir estudar. A gente tem editais, a gente vai publicar edital, possibilitando que vocês procurem. Caso vocês se identifiquem nessa necessidade, procurem a coordenadoria sociopedagógica em nome da servidora Thaís, que é uma assistente social. Tá? Ela vai explicar todas as condições, em momento oportuno, ela também vai conversar com vocês. Tem um vídeo da nossa coordenadoria divulgado no YouTube, eu vou colocar o link para vocês no chat ao término da minha fala,
tá? Para que vocês saibam um pouco mais. Para além desse programa de assistência, uma outra grande preocupação da nossa escola é que vocês possam assistir a aula com qualidade. E não adianta eu colocar em preocupação da nossa saúde uma limitação para um aluno que não possa custear a internet. Então, caso você não tenha condições financeiras, orçamentárias, para custear a sua internet e queira fazer o curso, a gente tem um edital aberto, chama Alunos Conectados, onde a gente vai tentar disponibilizar um chip com acesso à internet, ou vai custear a sua internet, para que vocês possam ter acesso às aulas com a qualidade necessária. Para além disso, os alunos que não têm computador, não têm um acesso para estudar, nós estamos fazendo uma força-tarefa que é emprestar um computador da nossa escola, tá? Então é um empréstimo mesmo, para que vocês estudam, para que vocês possam estudar, acesso aos estudos, né? Tomem os devidos cuidados, porque é um computador institucional, é um computador que está na responsabilidade de servidores públicos, como eu, Wagner, a Simone, entre outros professores. Então, a gente tem a responsabilidade, inclusive orçamentária, nesses equipamentos, mas a gente não teria condições de ter tranquilidade se a gente soubesse que os nossos alunos não podem ter aula remota. Então, isso para a gente é muito caro, é muito importante, tá? Isto posto, gente, eu vou tentar não me prolongar muito, porque eu sei que a Simone tem um cronograma muito bonito, também falando sobre a administração, e eu sei que é o grande interesse de vocês. Eu quero falar só mais alguns aspectos. Um é um núcleo, eu me orgulho muito de compor, se chama NAPNE. É o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Educacional Específica. O que vem a ser o NAPNE? Caso você possua alguma necessidade, alguma deficiência, seja auditiva, seja visual, seja algum grau do espectro autismo, um déficit de atenção, ou seja diagnosticado com altas habilidades, algo que requeira alguma atenção especial para os seus estudos. É comum, né, Paulo? É o transtorno de ansiedade, né, que a gente tem vivido e que muita gente pode estar vivendo mesmo temporariamente, né? Isso. E exatamente, isso é importante a Simone mencionar, porque eu citei algumas doenças, algumas deficiências, não doenças, perdão, algumas necessidades que elas são de caráter permanente. Mas isso também serve para condições temporárias, como a Simone citou, inclusive uma aluna que eventualmente possa... Estou citando exemplos, tá? Vocês que vão saber a necessidade que vocês têm para nos procurar. Uma mãe que está com uma gestação de risco, que não pode ir para a aula presencial, e a gente vai buscar um mecanismo para que você possa ter exercícios domiciliares, tá? Então, o NAP é uma coisa importante que eu queria dizer para vocês. Queridos, como a gente já disse, as nossas aulas, atualmente, elas estão ocorrendo nessa modalidade, tá? São aulas remotas. E nessa modalidade, os professores vão fazer algumas aulas ao vivo, como essas. A gente usa muito o termo síncrono, né? Quando ocorre de modo ao vivo. E algumas atividades, elas serão assíncronas. Por exemplo, eu vou gravar um vídeo, eu vou colocar na internet, num ambiente virtual de aprendizagem, que eu já vou falar o nome dele, tá? Para que vocês tenham acesso. Pode ser um vídeo, pode ser um capítulo de livro, pode ser um artigo, enfim, dentro da diversidade de material que o professor vai preparar. Esse ambiente chama Moodle. Tá? Vocês vão ter uma oportunidade... O pessoal da TI vai explicar. Se precisar, eu também posso retomar sobre a explicação de como funciona o Moodle em um outro momento. Além do Moodle, que é onde nós vamos disponibilizar links de acesso e material, a gente tem uma outra plataforma que é onde tem o boletim de vocês, onde tem a frequência chamada de vocês, que se chama SWAT. Tá? Eu vou... depois eu mostro isso para vocês. Eu acho que a Simone vai mostrar isso. Não vai, Simone, com detalhe? Não, eu não vou falar com eles, mas semana que vem eles vão, cada dia da semana eles terão visitas de cada departamento. Hoje a gente vai falar mais do curso, um bate-papo. E as atividades ao vivo, geralmente é com essa plataforma que vocês estão vendo, que a gente chama de Teams. Tá? Queridos, a nossa escola,
como a gente disse, ela é uma escola de excelência. Com isso, em vários momentos, vocês vão sentir dificuldades, as disciplinas são difíceis na questão de que a gente precisa se dedicar e estudar para ter um aprendizado aprofundado. Ela tem aprovação, tem reprovação, a gente tem uma organização didática que está no nosso site, que vai falar todas as regras de aprovação e reprovação. Apenas para resumir, a média da nossa escola é 6. Cada professor deverá fazer por semestre um mínimo de 2 avaliações, tá? E vocês precisam ter uma frequência mínima de 75% das atividades, tá? Das aulas. Nesse momento pandêmico que estamos vivenciando, a gente tem uma resolução, que é a 85, que altera alguns desses critérios de aprovação e reprovação, mas como são muitas informações num dia só, não vou entrar em detalhes, tá? A gente vai conversando ao tempo com vocês, mas que a gente vai flexibilizar, entendendo as condições atípicas que estamos vivenciando. Isso não quer dizer que o aluno não precisa se dedicar, obviamente, a dedicação é o mais importante no curso superior. Para ir para a parte final da minha fala, que é retomar o protagonismo, né? Então, eu falei do protagonismo quando você vai se dedicar à pesquisa e à extensão. Falei do protagonismo na eleição dos cargos gestores da nossa instituição, desde o diretor-geral, que é o professor Wagner, até ao reitor, que vai criar todas as legislações acadêmicas dos 36 campos da nossa instituição. Tá? Vocês participam da eleição com o mesmo peso proporcional que eu, Wagner ou a Simone, independente se é diretor ou se é professor, nosso voto tem a mesma proporcionalidade, é 1/3 para cada segmento. Mas, para além da eleição, tem um outro aspecto, que são os órgãos deliberativos do nosso campo. Então, por exemplo, toda a estrutura curricular do curso de vocês está num documento chamado PPC, que está no nosso site, que vai falar as disciplinas, cargas horárias, legislação acadêmica. Quem escreve esse PPC são 2 órgãos, é o NDE, que não tem participação de alunos, infelizmente, e o colegiado, que vai deliberar as alterações. O colegiado precisa ter obrigatoriamente a participação de alunos eleitos por seus pares. Ou seja, se a Bruna Cândido quiser se candidatar, e eu, inclusive, recomendo que ela faça isso no momento oportuno, eu falei da Bruna, porque ela foi a primeira que me apareceu, mas eu faço essa fala aberta para todos, tá? Quem vai eleger a Bruna vai ser a Andresa, o Richard, a Márcia, entre outros alunos do curso de vocês. E eu preciso de alunos titulares e suplentes no colegiado. Além disso, o professor Wagner, eu, enquanto diretores, toda a parte legislacional, educacional, criação de novos cursos que a gente queira implementar no nosso curso, não pode sair da minha cabeça ou da cabeça do professor Wagner, ou da cabeça da professora Simone, enfim. Ele precisa passar por um conselho maior, que se chama Conselho de Campus. E isso, inclusive as questões orçamentárias do campus, quando o professor Wagner vai prestar a conta dos orçamentos, de como foi o gasto, passa por esse conselho, a aprovação ou não, e tem cadeira de aluno. Ou seja, vocês vão fazer parte das instâncias democráticas e deliberativas do campus, caso seja do interesse de vocês e caso vocês sejam eleitos pelos seus pares, tá? Eu incentivo que vocês participem disso. Um outro aspecto do que se refere ao protagonismo estudantil é sobre a parte política que os alunos devem criar. Tá? E cuidado, que hoje em dia a gente confunde política com politicagem. Tá? Política é uma instância extremamente importante que deve ter em todas as instituições. E a política que os alunos podem fazer é por meio dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, onde os estudantes vão ter uma instância eleita por vocês, que vai poder dialogar com codireção, com coordenação, solicitar alterações no regimento do campus, enfim.
E isso independe de participação de professor. Não sou eu que vou criar o NDE de vocês. Eu posso incentivar. Entende a diferença? Então, é isso que vai fazer vocês saírem do banco da escola e se tornar. São esses aspectos que fazem vocês saírem do lado passivo e se tornarem cada vez mais protagonistas da própria formação acadêmica de vocês. Tá? E com isso, queridos, para encerrar a minha fala, eu vou lembrar de outros dois núcleos que são importantes. Um se chama NEABI e outro se chama NUGES. O NEABI é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas que vai combater racismo, que vai buscar mecanismos para inserir indígenas ou negros nos cursos superiores, vai fazer leituras sobre preconceitos no ambiente acadêmico, entre outros aspectos. E a gente tem um outro núcleo, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, tá? Chama NUGES, que ele visa também combater preconceito contra a mulher, preconceito contra diferenças de gêneros e estudar esses aspectos. Nada disso que eu estou falando é obrigatório que vocês participem, tá? Eu estou citando coisas que vão para além da formação formal de vocês, que são a grade curricular. Vocês não são obrigados a participar de nada disso que eu estou falando, mas eu incentivo, tá entende? Eu incentivo porque eu entendo que isso é importante para a formação tanto do administrador, mas mais do que isso, para o cidadão e para a cidadã que vocês ainda estão em formação. Eu também estou em formação, tá? Porque a gente está em transformações todos os nossos dias. E com isso, meus amigos, eu peço desculpas se eu me alonguei mais do que devia. Eu quero que cada um de vocês receba um abraço virtual desse professor. Nós nos encontraremos na nossa cadeira e estou aberto para o que vocês precisarem. E eu falo muito, gente. Último ponto. O ensino remoto distancia muito. Ele distancia muito. Alguns tempos atrás, vocês poderiam sair da cadeira de vocês, da sala de aula, e ir para a sala da coordenação, ou ir para a sala da direção, ou ir para o sócio pedagógico. A minha sala sempre ficava com as portas escancaradas, eu só fechava a porta quando atendia um aluno para ter a privacidade necessária. Mas a pandemia acabou com isso. Os alunos não me procuram mais. O contato de vocês vai ser sempre primeiro na Simone. A Simone é a coordenadora, ela que conhece tudo do curso de vocês, tá? Mas caso necessitem, eu quero dizer que a direção vai estar sempre de portas abertas. Como a gente não tem porta, o professor Wagner já fez isso também, eu estou disponibilizando o meu telefone pessoal, eu não tenho um telefone institucional, tá? Para que vocês, caso necessitem, possam me encontrar aonde for necessário. Tá? Então, eu vou colocar aqui no chat essas informações. Um abraço desse professor querido que quer vocês muito bem, que é a formação de vocês sólida e de qualidade. Obrigada, Paulo. Que ótimo. Muito obrigada. Acho que a turma já está conhecendo muito do Instituto, né, gente? Podemos continuar? O que vocês estão, todo mundo, todos a bordo aí? Sim. Sim, todos a bordo. Vocês querem fazer alguma pergunta para o professor Paulo, professor Wagner, para a gente continuar aqui? Ou continuamos? Vamos em frente, então, né? Vamos lá, eu vou compartilhar. Eu preparei uma apresentação para vocês. E eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Uai. Sabe que ela não tá para compartilhar nada? Achei.
Gente, eu vou compartilhar com vocês na hora que estiverem, me avise. Eita. Todo mundo aí vendo a minha tela? Sim, professor. Eu vou tirar a... Então, vamos lá. Então, hoje eu vou passar mais rapidamente pelo que a gente já falou, porque acabou que o professor Wagner e o professor Paulo já adiantaram muitas coisas, mas aí eu quero pedir que vocês fiquem à vontade para me interromper, para perguntar, né? E não vou pedir que levante a mão, não. Pode falar, Simone, um minutinho, e aí eu paro para a gente... se quiserem interromper, vocês fiquem à vontade, que a gente possa conversar. E o que eles já falaram, eu vou tentar passar mais rapidamente. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho da história e expansão do Instituto, concepção e diretriz. É muito importante para a gente que vocês entendam o que é o Instituto Federal de São Paulo, o que é o Instituto Federal, nosso campus de Jacareí, quais os nossos objetivos, o que a gente está construindo, qual é o nosso trabalho, qual é o sentido, né, de se formar gestores, enfim, de todos esses cursos aqui, porque a gente está dentro de um contexto social e que é fundamental para o administrador e para todo profissional, né, que tem a nível superior, entender o contexto que ele está, entender o que ele está fazendo, qual que é o papel dele, qual que é o papel daquela instituição na qual ele está matriculado, ele vivencia, para que ele possa entender futuramente essa interface dele com as demais instituições e poder avaliar, criticar, analisar, que é o que a gente vocês vão ver durante todos esses 4 anos que estarão conosco. Então, por isso que é tão importante hoje a gente apresentar um Instituto Federal para vocês. Então, o professor Paulo e o professor Wagner já falaram rapidamente, olha como ele está em todo o território de São Paulo, né, com campus avançado, núcleo avançado, e o reitor atual, o professor Eduardo Modena, que já foi eleito o Silmário, né, e que entra agora, né, Wagner, que o Wagner comentou, e aqui a gente faz aqui ensino, pesquisa e extensão. Diferentemente, quem está chegando de outra faculdade, de outra universidade, que às vezes é privada, não tem pesquisa, ensino e extensão quando é faculdade, né? Quando é universidade, sim, privada ou pública. Mas quando é faculdade, só tem ensino, é só a aula, né? Não tem essa infinidade de atividades, núcleo de pesquisa, enfim, não tem tudo isso. Por quê? Porque o foco é exclusivamente o ensino, tá? E a gente entende que o ensino, junto com a pesquisa e junto com a extensão, ele fica ampliado, ele fica conectado a uma realidade local, ele tem troca com o contexto, troca com o ambiente e com os agentes sociais que vivem ali, tá? E o objetivo do Instituto Federal é muito isso, conectar o tempo todo com os agentes sociais. Quem são os agentes sociais? As pessoas que vêm de movimentos sociais, os empresários grandes, pequenos empreendedores, empresas informais e movimentos sociais em si, grupos de trabalhadores, sindicatos, movimentos específicos, né, de cultura, de arte, de terra, né, agrário, e daí por diante. Então, o nosso desafio é estar em contato com toda essa diversidade da sociedade, entendendo todas como positivas e importantes para constituir quem somos nós, enquanto povo, né? Então, o professor Paulo falou muito, né, que a partir de 2011 a gente teve uma expansão muito grande. Então, o Instituto Federal ele existia não com esse nome, com as escolas de artífices. Então, a ideia era formar pessoas com ensino médio, técnico, exclusivamente para o mercado de trabalho. E aí depois começa a haver uma mudança. Quando implanta ensino, pesquisa e extensão, a partir de 2011, 2008, na verdade, com o presidente Lula, com o Fernando Haddad ministro,
e faz toda uma nova estrutura. Aproveita os espaços, mas dá-se um novo momento, né? Uma nova construção de entendimento do Instituto como algo maior. Não só formando exatamente para a mão de obra média, mas para seres que possam participar da sociedade, questionando, criticando, influenciando de outras maneiras e produzindo, inovando, sobretudo, que eu acho que é a grande palavra do Instituto Federal. Então, aí a gente passa a ter professores com carreiras, professores com mestrado, doutorado, pós-doutorado, ensino, pesquisa e extensão, porque os professores que não têm doutorado, não têm mestrado, eles não têm como, é muito difícil fazer pesquisa e fazer extensão. Então, fica na aula. E que, claro, fica limitado, não é isso? Então, a gente tem todos esses desafios. E é difícil é muito difícil também fazer pesquisa e extensão no Brasil, com as condições que a gente tem. Mas, enfim, a gente faz muito, né? E vai lutando para fazer cada dia mais, que é esse o objetivo nosso aqui. Então, e aí vocês devem ter ouvido falar muito dos Cefetes, né? Ainda tem 2 Cefetes no Brasil que não se transformaram, porque eles querem se transformar em universidade tecnológica, e com as mudanças para o Instituto Federal, então, o Cefet de Minas e o Cefet do Rio continuaram Cefet, e aqui estamos nós. O Instituto Federal, nosso, olha lá, ó, primeira foto da fachada, para que vocês vejam como a gente tem um campus bonito, um campus que nos enche de orgulho, né? Ele é de fato bonito, bem, todo novinho, todo bonitinho. É um terreno grande. O professor Paulo já falou que as atividades começaram em 2014. Gente, eu estou pulando para a gente concentrar no que é importante, eu não tomar demais, cansar vocês muito. Mas fiquem à vontade para me interromper, tá? Concepção de diretriz. Então, olha só. O Ministério da Educação, quando cria os institutos federais, que ele queria que o Brasil pudesse atingir condições necessárias ao desenvolvimento educacional e socioeconômico. Então, o foco, isso em concepção, quem criou, né, lá em 2008, quando é criado o Instituto Federal, a ideia é de que possa se fazer justiça social, equidade, competitividade econômica e geração de novas tecnologias. Então, os institutos federais são frutos de uma política pública de desenvolvimento dos locais, dos territórios, né, nos lugares. Por quê? Porque antes, gente, vocês não sabem disso, né? Mas a gente tinha as universidades que faziam ensino, pesquisa e extensão localizadas, sobretudo, nos grandes centros urbanos. E nas capitais, sobretudo. E as cidades do interior, com algumas exceções, elas não tinham acesso. E aí esse acesso, claro, é dificultado. Quem vai frequentar as poucas universidades que tem? Então, a ideia foi espalhar. Tanto é que a ideia do Instituto Federal é que ele esteja em locais onde não há grandes instituições federais ali já instaladas e já reconhecidas. Ele começa, vamos dizer, por territórios menores, né? Então, a gente está em Jacareí, a gente está em São José, a gente não tinha universidades federais, né, nas nossas áreas de atuação, ok? Então, isso é muito importante a gente entender, porque aí está a nossa estrutura, o nosso modelo de crescimento e de existência, né? De pensar a nossa existência. Então, a existência do local, o fortalecimento dos agentes do território, né? Esses agentes, desses empresários, daí o professor Paulo falou, olha, a gente já fez pesquisa com o Jacareí, com os empresários, com o setor público, poder público. Por quê? Por causa disso, a gente está para fazer troca, a gente vai ver durante o nosso tempo. Eu deixei isso aqui, depois eu vou disponibilizar isso para vocês podem ter acesso a esses documentos todos, né? Os documentos na íntegra, tá? O curso de administração. O curso de administração... Ué, gente, eu pulei aqui, peraí. Tá aqui. É isso. A nossa profissão é regulamentada pelo Conselhos Regionais de Administração, tem Conselho Regional de Minas, de São Paulo, do Brasil inteiro, né? Eu falo de Minas toda hora que eu sou mineiro, né, gente? Vocês já perceberam. E
tem o Conselho Federal de Administração. Então, a gente tem um código de ética, né, que orienta, que regulamenta a profissão. E eu coloquei aqui alguns deveres do administrador, né, para a gente ter ideia. Vamos falar de um deles aqui. Então, respeitar os princípios da livre iniciativa, da livre empresa, enfatizando a valorização das atividades da microeconomia, sem desvinculá-lo da macro, como forma de fortalecimento do país. Propugnar pelo desenvolvimento da sociedade, das organizações, subordinando a eficiência e desenvolvimento profissional aos valores permanentes da verdade do bem comum. A capacitação, deixa eu ver uma que é interessante da gente, que é diferente do que a gente já falou. Capacitar para perceber que acima do seu compromisso com o cliente está o interesse social. Olha só como que a regulamentação da profissão do administrador, ela também está em consonância com o que a gente falou. O interesse social, cabendo-lhe ser um agente de transformação. E colocar a empresa nessa perspectiva. Então, a empresa não é o fim, não é o objetivo na empresa. O objetivo são as pessoas, a sociedade. A empresa é um meio digno, de dignidade para as pessoas. Então, é esse o desafio do administrador. Entender a empresa como um meio da gente conseguir uma sociedade melhor, né? Contribuir como cidadão e como profissional para esse progresso das instituições sociais e dos princípios legais que regem o país, né? Então, a gente espera que a ação da administração ela possa ser feita com responsabilidade, né? A gente entendendo que é o arcabouço legal que nos cobre, ou que nos protege, inclusive, e agir dentro dele, com zelo, diligência, honestidade, né? Defendendo bens, direitos e interesses dos clientes e instituições, sem abrir mão da dignidade, né? Do profissional, prerrogativas e independência profissionais. Então, o bom profissional, esse tem um código de ética também, que está aqui, ó, que é o código de ética do administrador, que é muito importante que vocês conheçam, né? Vocês têm no primeiro período, o professor Paulo vai ser professor de matemática, vocês terão também filosofia e ética, e aí vocês devem discutir o código de profissão do administrador, que é importante entender essa característica e o que é esperado do administrador, né? Fechar. O objetivo da formação do nosso curso. Então, eu mostrei para vocês, olha, a sociedade, o que vem do Instituto Federal, depois o que o conselho espera da gente, né? O que um administrador, o que a sociedade espera do administrador, e agora o nosso curso. O nosso curso tem como objetivo formar profissionais com caráter e consciência crítico-construtiva. É o que eu falei, quando a gente olha o contexto, quando a gente olha o todo, quando a gente entende a diversidade, que consigam construir e implementar estratégicas, táticas e processos. Vamos ver que vocês vão depois saber o que significa isso tudo, que sejam inovadores e emergentes no campo de conhecimento da gestão, voltados à viabilidade e sustentabilidade das organizações, tendo como base as características locais e regionais. Olha, a gente está falando a mesma coisa. Tanto o Instituto, quanto o CRA, os conselhos, quanto o nosso curso. Claro, não podia ser diferente, né? Há um alinhamento, né? Um interesse social de que seja assim, a partir do desenvolvimento de habilidades e competências de gestão e liderança, pelo uso da inteligência, mas também da emotividade. Então, de compreender o outro. O administrador é alguém só racional, não? Ele não é exclusivamente racional, mas ele é também emoção, ele é empatia, ele é entendimento do outro, né? Porque só assim a técnica é mais desafiadora, não é, gente? Ter técnica com emoção é um desafio muito maior, porque desconsiderar tudo e fazer o que se quer é relativamente fácil, embora muito doloroso, né? Então, o nosso curso, o objetivo é formar profissionais que se constituam, né? Então, que se construam, a construção de vocês.
é o que o professor Paulo falou, o protagonismo é de vocês. A gente oferta tudo, e basta vocês virem atrás e buscarem e quererem, né? Como sujeitos criativos, inovadores, empreendedores e mobilizadores da mudança, bem como constituam agentes de resultados, né? A gente tem que, no final das contas, mensurar esses resultados que a gente consegue construir, não é? Então, quando a gente tem nota, tem prova, tem que ler, sim, porque não se constrói essas coisas do nada, né? Simplesmente por frequentar a aula. A gente tem que aprender, tem que ir atrás, tem que discutir, tem que dialogar, tem que buscar o crescimento. Então, é essa nossa função. Esse é o nosso objetivo de formação do nosso curso. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Pode sim. Vamos lá. Eu vou citar 3 objetivos específicos, né, gente? Depois vocês entram, leem com calma. Também vocês vão conhecer o nosso PPC, porque esse aqui eu tirei tudo do nosso PPC, que é o plano pedagógico, projeto pedagógico do nosso curso, né? Que ele tem tudo, conta isso aqui tudo para vocês. Então, eu coloquei aqui, olha, desenvolver competências multiculturais necessárias para a atuação profissional em ambientes complexos. E nós sabemos que o ambiente social é a cada dia mais complexo, não é? Articulando conteúdos que revelem interrelações com a realidade. Olha, de novo, local, regional, nacional e internacional. Agora entrou a questão da internacionalização, que a gente também tem, depois eu vou contar uma experiência nossa, incluindo a capacidade de compreender o contexto sociopolítico em que as organizações estão inseridas. Eu já falei para vocês, olha, a organização é meio, o fim é qualidade de vida, é isso que a gente quer, uma sociedade melhor, e as organizações são meios poderosos de se garantir isso, não é? Então, a gente precisa respeitar e dar valor à nossa ação profissional, ao nosso aprendizado, que ele começa agora, né? E, claro, ele não começa agora não, né, gente? Ele já trazem de casa, da vida de vocês, uma realidade. E aí ela se soma a essa nossa equipe, né? E, claro, pela formalidade do conhecimento, mas a gente vai descobrir outros tantos conhecimentos que vocês trazem, né? Então, aqui fala em preparar cidadãos, formar administradores com visão holística, que valorizem ética, o compromisso social, a cidadania. Lembra que o professor Paulo falou de pesquisa e extensão, valorizando a cidadania? Então, essa é a formação ampla em todo esse sentido, que a gente busca aqui como objetivos vários, né? Incentivar a pesquisa científica, alternativas integradas para o desenvolvimento local e global como consequência, né? Mas nosso objetivo é sempre o local. E, enfim, são esses os objetivos nossos queria que vocês percebam, dentro de uma dinâmica maior, dentro de uma visão ampla, né? Vamos lá. Agora, para ficar mais leve, eu trouxe algumas fotos para vocês que o professor Wagner fez para a gente, né, Wagner? O professor Wagner foi lá no Instituto, fez algumas fotos, algumas a gente já tinha, mas olha, as nossas salas de aula, a gente tem uns ambientes muito gostosos da turma se encontrar, que é a sala dos professores aqui embaixo. Aqui é o corredor que a gente sobe, né, para dar acesso às salas de aula no andar de cima. Vamos lá mostrar mais um pouquinho do Instituto Federal. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, vocês já conheceram, né, os nossos diretores, é que a gente não sabia, porque são vários cursos que eles estão dando boas-vindas. Então, o Wagner, o professor Wagner com a família dele, o professor Paulo, os diretores e vice-diretores. A turma tem a turma que aparece, né, gente? Eu pedi, manda foto, gente. Aí estava aqui para colocar mais outros professores, mas nem todos mandaram fotos. Eu queria colocar todos os professores do primeiro período. Então, vocês já viram, sou eu, vou estar com pensamento administrativo, a professora Renata, que vai falar de psicologia organizacional, o professor Paulo César, que vai falar de normas e trabalho, normas técnicas, e o professor Paulo, que a matemática, e tem mais 2 professores, o professor Cleiton, que é de estatística, foi tímido, não mandou foto,
e os professores Luciano e... Lembra que Paulo está aí? Luciano Lira e o Leonardo? Que são os professores... Não, é Anderson. É Luciano Anderson. Anderson. Porque ele é novo, gente. Professor Anderson, professor Luciano Lira, que são professores de filosofia. E a gente está preparando um semestre bem bacana para vocês. Então, eu vou aproveitar para me apresentar um pouquinho. Eu sou administradora de empresas, né, gente? Fiz mestrado em administração, doutorado em administração, tudo na área da administração, mas eu fiz algumas coisas em outras áreas, né? Então, eu fiz na verdade, eu comecei um doutorado na Espanha em 2005 em História da Arte. E eu sabia que eu não ia finalizar esse doutorado, porque eu, como administradora, embora eu tivesse muito interesse em conhecer mais de História da Arte, eu vou contar para vocês por que eu fui fazer um doutorado em História da Arte na Espanha. Eu sabia que eu não ia finalizar, mas eu quis, porque eu trabalhava como gestora cultural. E eu sentia muita falta de entender mais de arte, mais de cultura, e fiquei um ano. Então, esse ano tem validade de um lato sensu, né? De uma pós-graduação lato sensu, não estricto sensu, que seria mestrado doutorado, mas que foi muito importante para mim. E eu continuo atuando na área de pesquisa na área cultural. Sempre pesquiso a área cultural e hoje políticas públicas. O meu mestrado foi em marketing, então olha como é que a gente tem 1000 possibilidades, né? E o meu doutorado é em organizações. E organizações é onde a gente estuda, vamos dizer assim, as teorias da administração, a questão teórica da administração, que envolve as questões de poder, as questões de relacionamento, de políticas públicas, enfim, é uma área ampla, cabe, que é bem teórica, vamos dizer assim, a parte das organizações. E aí, vamos apresentar mais um pouquinho sobre a nossa biblioteca. A turma da biblioteca, vocês viram que não é uma turma que fez produção, né? Não é uma turma nada tímida lá. A Agatha com a Daça devem estar com vocês também. Nossa biblioteca com espaço de leitura, elas promovem vários eventos ali dentro, e a Agatha mandou isso aqui para vocês, né? Que oferece consulta local, acervo, empréstimo domiciliar, levantamento bibliográfico. E a biblioteca ela vai conversar com vocês que no momento de pandemia acessarem livros e documentos, sim. E aí as meninas vão explicar para vocês como é isso, tá? O contato da biblioteca, quando vocês precisarem qualquer coisa, tá? Anotem esse e-mail, que é importante. Aí colocou conceito 5 na avaliação do MEC. Nossa biblioteca também é aqui. Aqui está o pessoal do campus, da secretaria. Mesma coisa, né, gente? Tem uma turma sempre muito tímida. Aqui é o Douglas, que é o coordenador, o responsável pela secretaria acadêmica. Tem a Karen, a Júlia que vai falar com vocês. Eu pedi para ela conversar com vocês sobre as atividades complementares, que é uma pessoa que vai dar algumas informações muito, muito importantes nesse início de curso. E aqui estão onde vocês são atendidos, quando são atendidos presencialmente. Para vocês terem uma ideia de com quem vocês estão falando, quem são as pessoas. O que vocês vão procurar na secretaria acadêmica? Basicamente, tudo que vocês precisarem dar encaminhamento em termos de documentação é com a secretaria. Até quando não for, a secretaria sabe orientar para onde que é. Então, na secretaria, por exemplo, aluno que precisou faltar, ficar 15 dias, mais de 15 dias com faltas. Ele teve um problema, precisou se internar, vai fazer uma cirurgia. É na secretaria, bom ver antes na secretaria, se for o caso, pedir à família que procure a secretaria. Olha, o que ele precisa apresentar? Qualquer documento de histórico, documento que fale como que vocês estão no curso. Simone, o que eu preciso para formar?
para me formar, quais as disciplinas que eu preciso ainda fazer? Olha lá na secretaria, eles emitem os documentos, eles que pedem diplomas, guias de transferência, certidões, tudo que declara onde vocês estão, o que já fizeram, é lá. As matrículas e as rematrículas também são feitas na secretaria. Manter dados de vocês atualizados é lá, que eles que têm todo o controle, todo o sistema que a gente tem acesso aos alunos, a secretaria que controla, que mantém ele atualizado, tá? E eles arquivam, documentam, a história de vocês está na nossa secretaria acadêmica. E mesmo quando vocês estiverem formados há anos, estará lá ainda, né? A gente vai ter alunos que ingressaram no ano de 2021, primeiro semestre, a secretaria vai saber isso lá em 2050, né, Vale? E eu espero já estar aposentada nessa época, né, gente? E as atividades complementares que eu vou falar para vocês o que é. Na verdade, daqui a pouco a gente volta nisso. Então, tudo de atividade complementar é lá, e é com essa moça aqui, ó, com a Júlia. É a Júlia que orienta sobre o que fazer das atividades complementares. Anota que a gente vai voltar lá. Eu guardei um espaço para isso. Eu vou deixar isso aqui disponível para vocês, aqui os contatos de todo mundo, ó, do Douglas, da Júlia, Arivando, Wesley, Karen. Vocês anotem né, o geral aqui, que já é mais que suficiente, porque todos os problemas relativos a todas as questões que eu falei de documentação, de história de vocês, a secretaria é testemunha de vocês, da passagem de vocês pelo Instituto Federal. O professor Wagner, o professor Paulo já falou, né, das atividades de extensão, do NAPNE, do sociopedagógico, das atividades de pesquisa, tudo que a gente tem. Então, não vou me ater a isso. O NAPNE, que o pessoal do NAPNE disse que está fazendo um vídeo lindo para passar para vocês, não sei se semana que vem vai estar pronto, mas que eles vão explicar exatamente o que é ainda mais. E aí, semana que vem, cada dia vocês terão um momento com cada um deles, que a gente sabe, né, gente? É muita coisa, muita informação para um único dia. E vocês continuarão tendo dúvidas e a gente está à disposição de vocês, né? O professor Paulo também falou do programa de auxílio permanente para alimentação, transporte, moradia, apoio didático pedagógico, creche, saúde. Então, todos esses auxílios, eles terão editais e é fundamental, gente, que vocês acessem constantemente o site do Instituto Federal. Tanto o Geral de São Paulo, quando vocês entram em IFSP, quanto o JCR, né, que é o nosso de Jacareí, para saber tudo o que acontece. Tudo o que acontece, todas as informações estão no site. Então, eu sei que a turma gosta de ficar na internet, de ficar fazendo passeio pelos sites, passeiem pelos nossos sites. Acha o Instituto Federal nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, porque ali tem palestras, né? Tem uma história, né, dessa nossa construção já desde 2014 aí. Então, vale a pena vocês assistirem. Tem Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, palestra que nós tivemos. Entra, quando tiver assim de bobeira, vai lá, aprende mais um pouquinho do Instituto, verifica as oportunidades que são apresentadas aqui. Então, esse é um esforço de vocês mesmos, de buscar essas informações, de se movimentarem no sentido de entender essa instituição que vocês estão entrando, ok? O tripé formador dos institutos federais, o professor Paulo falou, eu tenho falado desde que a gente começou, ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vou tentar falar de maneira resumida o que é cada um deles. O ensino, vamos dizer assim, é o nosso coração, né? Que é o que traz os nossos alunos, é o que chega os nossos alunos para a formação. Mas o ensino ele é feito de maneira conjugada com a pesquisa e com a extensão. Na atualidade, a gente está fazendo o quê? O ensino remoto emergencial, com as aulas síncronas e assíncronas. Síncronas é porque nós estamos juntos ao mesmo tempo, né? Eu falando, vocês aí ouvindo, e as assíncronas é quando o professor envia trabalho, envia alguma coisa para ser feita, e a gente divide as aulas entre síncronas e assíncronas. O que precisa hoje? De 60% de nota, né, para passar,
e 75% de presença. O professor Paulo já falou da resolução 085, que ela muda um pouco a condução da aprovação, que geralmente se o aluno não tiver exatamente nota, mas se ele tiver presença, então o que os professores geralmente vão fazer? Aí é bom vocês verem com cada professor como ele vai atuar, mas a gente geralmente está fazendo o quê? Conjugando presença com a nota, né? O aluno participativo, que traz o trabalho com zelo, que demonstra que leu. Então, isso vai estar condicionado à frequência, a mostrar que ele esteve presente. E não, por exemplo, eu falando aqui e o sujeito vendo televisão, ou fazendo um lanche, ou batendo um papo, né? A ideia é que vocês possam estar presentes aqui. Para se formar, né, o aluno precisa ser aprovado em todas as disciplinas do curso, é o primeiro critério. Segundo, é realizar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho de pesquisa que é feito pelo aluno, e depois vocês vão ter tempo de discutir isso. Começa no 6º período, com a disciplina de metodologia, que começa a desenvolver um trabalho de pesquisa, de, enfim, solução de problemas, e ele vai terminar somente no 8º, então ele começa no 6º e termina no 8º, é 1 ano e meio de trabalho. E o trabalho de conclusão de curso ele é muito interessante, porque ele orienta, ele ajuda o aluno a pensar um ramo que ele gostaria de atuar e mergulhar ali. Os alunos que quiserem fazer mestrado, a ideia é que o trabalho de conclusão possa ser um pré-projeto para que ele possa apresentar numa banca, né, para avaliação de mestrado. Então, assim, aqui vamos pensar que vocês têm muitas possibilidades, né? E não vamos fechar as portas, vamos abrir, entendendo que vocês estão começando. Então, é importante conhecer tudo. Então, tem que ter o TCC finalizado, tem que realizar um estágio obrigatório. O estágio obrigatório é um estágio que o aluno faz em consonância com as disciplinas do curso de administração. É quando ele, obrigatoriamente, tem que comprovar que ele esteve numa empresa aplicando alguns conceitos, algumas aprendizagens do que ele viu durante o curso, tá? E aí o professor Wagner até falou que nós temos muitos estágios, e aí a gente tem uma professora, a coordenadora do setor, que é a Márcia, que é uma técnica, mas que vai orientar você semana que vem sobre isso. E o 4º são as atividades complementares. Olha, como a gente enxerga o ensino de uma maneira ampla, não é isso? Contextualizada. Então, por exemplo, peça de teatro que vocês vão, se vocês participarem de cursos e tenham como comprovar, quem vai contar isso tudo para vocês é aquela moça lá da secretaria, a Júlia, lembra que eu mostrei a foto? Ela, a Júlia que ajuda a coordenação, porque isso, gente, tudo isso passa pelo coordenador. O coordenador tem trabalho demais, né? E aí a gente tem os técnicos que nos auxiliam, que avaliam, que leem a legislação e falam assim, Simone, está tudo certo, pode assinar. E a gente, então, trabalha de uma maneira conjunta, né? De uma maneira, uma equipe que funciona. E aí, dentro das empresas, vocês vão ver isso também. Então, as atividades complementares, para quem vocês perguntam? Para a Júlia. Estágio obrigatório, para a Márcia, tá? Então, é isso. Nós somos uma equipe que para conseguir que vocês se formem, tendo passado por tudo isso, vocês já perceberam que não vai ser fácil. Vai exigir de vocês, gente, atenção o tempo todo. Fazer as atividades complementares, guardar os certificados, fazer o pedido no SWAP, que o pessoal da TI vai ensinar vocês a entrar e fazer esse pedido direitinho. Não deixar nada para o final, vamos resolvendo os problemas à medida que eles forem aparecendo e não criando outros e outros, né? Para evitar que o aluno fique 4, 5, 6 anos, vocês sabem que é o mínimo de 4, o máximo de 8, né? E o ideal é que vocês se formem bem, que possam se lançar para o mercado, fazer outras coisas, enfim, crescer na profissão, né? Verticalmente da maneira que quiserem, até optarem por outra depois, se for o caso, por que não? O professor, gente, tem autonomia na condução da disciplina. Então, por isso que eu falei que quando vocês forem conversar sobre aprovação, presença, nota, como é que vai ser? A coordenação olha tudo que está sendo feito.
mas o professor resolve com você. Cada professor tem um meio de avaliar, um método de avaliar, uma forma de entender o que é melhor. E isso a gente pretende garantir que seja dessa maneira. Então, vocês vão ter professores os mais diferentes possíveis, e isso é bom, isso é positivo, tá bom? Então, o aluno pode, deve dialogar com as dificuldades que está enfrentando, saber conversar, saber dialogar, enfim, essa é a nossa essência, tá? Então, e tudo que se faz dentro do Instituto Federal se converge para a melhoria do ensino. A gente busca a excelência desse ensino, da aprendizagem e, no nosso caso, do futuro administrador, que a gente possa entregar a vocês, ao mercado, né, à sociedade, seres capazes de transformar, né, de melhorar, de fazer a diferença. Então, daí esse esforço todo. Ok, pessoal? Todo mundo a bordo aí, gente? Sim. Vocês vão falando sim de vez em quando. Então, o papel da coordenação, gente, então o que é? Na verdade, a coordenação, além da gente dar aula, né? O coordenador está em sala de aula, e eu gosto muito de estar com o primeiro período. Gosto geralmente do primeiro e do oitavo, são turmas que é importante da coordenação estar junto, mas o coordenador também, qualquer problema que vocês tenham, que não conseguiram resolver com o professor, que ainda estão com dúvida, vão até o coordenador, não tem problema. Eu só sempre peço o seguinte, entendam que às vezes eu levo um dia para responder, né? Que às vezes o sujeito manda agora, ele quer agora a resposta, às vezes eu consigo dar agora. Mas tudo isso que vocês viram eu tenho que olhar o estágio, às vezes eu tenho que ligar para as empresas, eu ligo para vocês para saber dos estágios, então a gente trabalha muitíssimo, então tranquilidade, mandem, esperem, eu vou responder, respondo tudo, né? Na pesquisa, o que a gente faz na pesquisa? Que pesquisa é essa, Simone? Não estou entendendo, vocês estão falando demais de pesquisa. Pois é. Nossa pesquisa, a lei dos institutos federais, que é de 2008, né, que nós já falamos, que realiza e estimula pesquisa aplicada à produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo, a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais. Então, a área da pesquisa é a área conduzida dentro de métodos, né, considerados válidos universalmente. A pesquisa, para ela ter validade, por isso que tem que ser um mestre, um doutor que conduz. Então, geralmente, vocês vão ter professores conduzindo, abrindo editais, chamando alunos para participar. Por quê? Porque ela tem que ser validada, reconhecida. Não é qualquer coisa que eu faço que seja pesquisa. Entende? Então, o objetivo da pesquisa é trazer esses saberes e competências da sociedade para dentro do âmbito acadêmico e analisar, entender e refletir sobre eles, dentro de normas que sejam válidas cientificamente, mundialmente. E aí é assim que a administração cresce, é assim que a ciência cresce, construindo para as questões teóricas de cada área. Então, a professora Raquel é responsável pela área de pesquisa aqui no nosso instituto. Ela também terá um horário com você semana que vem para bater um papinho. Mas semana que vem, gente, é aula normal. Eu estou pedindo para os professores um tempinho para que vocês possam conhecer essas pessoas separadamente, ok? Então, a pesquisa é o que vai preparar para que vocês entendam como que pesquisa é feita, por que pesquisa tem valor, por que a gente considera a pesquisa, porque ela não é feita de qualquer maneira, ela é pensada, ela é refletida, ela é analisada, ela é estudada, tá? O outro tripé é a extensão. A extensão, olha só, também está lá, né, na lei de 2008, com princípios e finalidades de educação profissional e tecnológica em articulação com o mundo do trabalho. Enquanto a pesquisa científica, a gente está voltado para um ambiente científico, metodologicamente rigoroso, né? Aqui não, a gente dialoga com todas as áreas do conhecimento, inclusive com o conhecimento que é praticado empiricamente,
sem nenhuma ciência, mas que acontece na sociedade. É aquele administrador que aprende a ter uma maneira de administrar, uma inovação na maneira de fazer, mas que ele nunca estudou. Isso existe? Existe. Então, a gente traz isso para analisar e para pensar no quanto isso pode incrementar também o nosso ensino. O Instituto Federal, ele lida com saberes e competências que vem acontecendo na sociedade, essa cultura popular, essa cultura tradicional, esse conhecimento tradicional, ele não é desconsiderado aqui. E é a extensão que faz isso. Então, quando a gente fala, a gente está com vários projetos de extensão agora, né? Tá com o edital aberto. Eu submeti um que eu achei muito interessante. Vamos ver quem vai avaliar vai achar, né, gente? Porque a gente é submetido à avaliação, são escolhidos alguns. Mas, enfim, a gente está estudando cooperativismo. Cooperativismo para os pequenos negócios, maneira deles se unirem para fortalecer. Né? Então, a gente vai valorizar o conhecimento do pequeno. Esse pequeno, mas tratando meio de quê? De posicioná-lo com mais força. Né? Não para que ele não fique numa situação desigual em relação aos grandes. É esse o nosso intuito. Ok? Está mais claro? Quem é responsável pela extensão é a Márcia Inácio. Ela que vai falar para vocês também do estágio, a Márcia que cuida da questão do estágio e da formatura das turmas. Então, quem estiver já fazendo estágio e quiser consultar a Márcia, já deve ter passado pela Márcia. Geralmente, ela que entra em contato e tal. Mas para quê? Para regulamentar esse estágio de vocês, para que vocês já possam utilizar esse estágio como uma das condições para vocês se formarem, que eu mostrei lá, tá bom? Vamos lá. E agora a gente está chegando ao fim, e eu montei aqui uma etiqueta. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Uma etiqueta digital em tempos de Covid-19. Né? Por quê? Porque nós estaremos juntos nesse ambiente online. Olha só, gente, eu estou falando para vocês. E eu não sei se vocês estão aí, espero que estejam. Então, o que a gente vai fazer? Alguns combinados, tá? Primeira coisa, gente, organize seu canto. Fundamental vocês terem em casa um lugar de estudo. Pode ser qualquer lugar. Vocês precisam pensar em saúde e conforto para ter produtividade. A gente falou que o curso vai exigir. Se vocês tiverem assento confortável, apoio para o computador, óculos adequado, iluminação adequada, isso vai facilitar. Vocês precisam entender e buscar um caminho para terem concentração. Então, ter um canto do estudo é fundamental. Eu coloquei assim, tudo gerar novidade, inclusive ensino remoto. A gente chama o ensino remoto de ensino remoto emergencial. O nosso curso não é à distância. O nosso curso é presencial. Mas é um momento de pandemia no mundo. A gente sabe o que nós estamos vivendo. Então, a gente vai continuar assim até que a gente tenha segurança. E o que eu sempre digo é uma coisa, gente, combina com a família de vocês. Nesse horário de aula, durante as aulas, vocês precisam ter concentração e atenção. A sala da minha casa virou o meu espaço de trabalho, gente, porque a gente tentou no quarto, a internet não pegava bem, um precisa entrar, o outro precisa sair. Aí eu tô vindo para um lugar que ninguém entra nesse momento, porque vocês já imaginaram, uma vez ou outra alguém vai entrar, vai falar, por favor, não. Mas, enfim, o ideal é que a gente possa ter concentração, para que que vocês possam aproveitar esse momento e aproveitar o conhecimento do professor, a experiência deles, momentos de tirar dúvida. Então, a ideia é que vocês organizem mesmo um campo de estudo. Tem que ter uma mesinha, tem que ter uma cadeira, tem que ter uma luminária. Pensem aí como vocês podem fazer isso dentro da realidade de vocês. Inclusive, o professor Paulo falou de emprestar computador. Quem achar que às vezes está no celular e se distrai no celular, vamos pensar na possibilidade de ter um computador, cadeira, mesa. A gente prestou tudo o que foi possível. A gente pode pensar nessa possibilidade, mas é fundamental que vocês tenham esse compromisso. Um compromisso antes com vocês, ok? Vistas. Gente, de pijama é melhor não. Aí eu coloco, toma um banho se for possível,
lanche antes de entrar para as aulas, deixa a água, um café disponível ali para você tomar. Eu deixei meu aqui, ó. Vocês viram que eu fechei a câmera algumas vezes? É para não ficar mostrando eu tomando a água, que não ia ficar bem no vídeo. Mas a aguinha está aqui. Eu brinquei, fique linde para esperar seu professor e colegas. Nós nos preparamos para encontrar vocês. Isso é bom, gente, para a autoestima de vocês e para nossa. A mulherada se maquiar, se arrumar, organizar. Agora eu vou sentar, é isso que eu vou fazer, né? Porque descansa, se alguém chegou do trabalho, toma um banho, vem bem. Se não deu, não tem problema, mas dá uma respirada, respira fundo, faz um lanche, bem tranquilo, porque aí a gente inicia as aulas e vocês vão aproveitar muito melhor, né? Outra dica, né, desse código que a gente está falando, dessa etiqueta digital, antes de entrar, testar a câmera e o microfone. Mas o microfone deve ficar fechado para evitar interferência. Porque vocês já viram, hoje a gente teve durante aqui a nossa apresentação, vários microfones abertos. E às vezes o microfone não está legal, às vezes a gente mexe, às vezes tem um ruído e tal. Câmeras abertas, elas são sempre muito bem-vindas, tá? Mas se vocês querem deixar ela fechada, tudo bem. Mas quando for falar, quando for perguntar, fazer igual os colegas fizeram hoje, abra a câmera, mostrar o corpo de vocês, participar, né, com o corpo, com a voz, é fundamental. Vocês precisarão desse corpo preparado para isso, inclusive para se posicionarem nas empresas, enfim. Idas a banheiro, falar com a família, cuidado, certifique de que está tudo fechado, né? Senão você gente, peraí, tem cuidado de que está fechado. Isso, gente, é um aprendizado também. As empresas já estão contratando remotamente. Inclusive, a Embraer contratou 20 Instituto Federal no semestre passado, tudo online. E aí a gente tem que se preparar para isso, né? Eu fiz uma provocação. Você está preparado para isso? Claro que não, né, gente? A gente vai se preparando. Mas o quanto antes, melhor. Entender esse ambiente como um ambiente de expressão nosso, de articulação, de fala, de defesa das nossas ideias, de perguntas, de dúvidas, é fundamental. É esse ambiente que nós temos. Então, vamos lidar com ele, né? O melhor que a gente puder. Tá? Lembre-se que ensino remoto não pode significar ensino de qualidade inferior. A gente não vai fazer pior porque está à distância, porque está remotamente. Então, a gente precisa de você, né, aí, atuante, conectado, ativo. Vamos evitar o WhatsApp durante as aulas, principalmente quando vocês vão conhecer todo mundo, e aí começa, você viu o que a professora falou? Faz aquela... Não, traz para o público, igual a gente faz presencialmente, né? Se o professor não gosta de conversa paralela, aqui a gente não enxerga a conversa paralela, porque às vezes a gente está falando e vocês aí no paralelo perdendo tudo, e aí às vezes vem aquela pergunta assim do nada, né? Que a gente não entendeu nada. Então, vamos participar e inserir todo mundo no diálogo, né, gente? Então, conversem com os colegas, com os professores, nos espaços dedicados para isso. Quando a gente estiver juntinho, gente, vamos aproveitar para a gente se falar, né? Compartilhe suas dúvidas, suas reflexões, as suas impressões. Só as ideias que são compartilhadas podem crescer e amadurecer. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que compartilhar. Se a gente guardar só para a gente não faz a coisa semear. Ela não rende fruto. Não tenha vergonha de perguntar. Não há pergunta ruim. Não há. A resposta, às vezes, pode não ser boa, né? O ideal é que toda seja. Mas a pergunta, vocês estão no direito de perguntar. Respeite o seu colega que pergunta. E a colaboração que lhe dá a aula. O colega que pergunta de um pode ser de muitos. Por fora está quem acha que sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? E evite comer durante as aulas, né, gente? Claro que a gente vai dar intervalo, às vezes chegou atrasado, não deu tempo. Simone, pode, gente, não tem problema não, né? Não vamos fazer esse ambiente sofrido pra gente, não vamos não. É um ambiente de prazer. Mas se começar a comer, cai farelinho no computador, cai um copo de, sei lá, de água no computador,
enfim, as coisas não vão dar certo e você se distrai. Esse ambiente remoto, ele é uma loucura para distração. Então, vamos cuidar da gente, desse nosso ambiente, como sendo importante para a nossa construção profissional. Vocês estão começando a vida profissional de vocês hoje, tá? Dentro da profissão que vocês elegeram para vocês. Vocês são jovens, mas é essa a verdade. Organize uma rotina de estudos, pessoal. É fundamental. O horário das aulas, como a gente estabeleceu, já orienta e ajuda vocês. Então, como a gente vai ter aula síncrona e assíncrona, aproveite as aulas assíncronas para fazer o trabalho daquela disciplina. O professor mandou, acabou a aula síncrona. Ele é para a aula seguinte, a gente não vai se encontrar, mas vocês vão fazer tal coisa. Pegue aquele momento para isso. O horário da noite é do Instituto Federal, de segunda a sexta. Namorada, espera, marido, filho, a gente se programa. A gente vai ter que se programar, né? Ah, Simone, mas tem dia que não dá. Tem dia que não dá nem para mim, né? Mas a gente tem que tentar, é o nosso compromisso. São as nossas escolhas, são as nossas prioridades. Estudem diariamente, pelo menos 1 hora por dia, além do horário de aula, gente. Isso vai garantir que vocês sejam alunos excelentes. Vai garantir que vocês tenham dúvidas. Ter dúvidas é bom. Aluno que não tem dúvida não estudou. A gente tem que ter dúvida. Eu gosto de aluno com dúvida. Gente, eu fiz curso noturno igual a vocês. Fiz curso noturno igual a vocês. E eu estudava. Eu estudava muito, né? E usava o horário de... Eu falei que sempre isso acontece, né, gente? Eu usava os horários do almoço, porque eu tinha 2 horas de almoço no trabalho. Eu almoçava rapidinho para eu estudar. Eu tirava todas as dúvidas. Por quê? Como eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, se eu deixasse acumular, eu não ia dar conta. E eu fiz faculdade muitos anos, né, gente? Eu fiz numa privada. E aí ela era caríssima, que eram caríssimas. E o banco onde eu trabalhei no Citibank nessa época, ele pagava, na verdade, 100% do meu curso, se eu tivesse uma média 8. Média 8. A gente está falando de 6 difícil. 8 era difícil. Então, eu estudava todos os dias. E foi ótimo para mim, né? Não fuja das distrações. A distração o tempo todo. O e-mail que toca, o telefone que toca. Tira. Estudar deve fazer parte da atividade da gente. Como trabalhar, como tomar banho, como se alimentar. Simone, não dá para... Começa com 30 minutos, começa com 20, começa com 10. Quando vocês estiverem no 2º ano, vocês me contam. Estudar é hábito, ler é hábito. As mulheres que são mamães, que são donas de casa, ou mesmo os rapazes, né, gente? Às vezes a gente tem que abdicar de tanta limpeza, tanto cuidado. Vamos estudar. O que vai jogar a gente para cima é o estudo. O que vai colocar a gente em condições de dignidade de trabalho é o estudo. Vamos valorizar isso. É o tempo agora. Vocês estão em federal, né? De qualidade. Aproveitem esses 4 anos da vida de vocês, né? Aprender uma atividade de colaboração colaborativa. Compartilhe tudo, seu conhecimento, suas dúvidas, suas leituras, inclusive com a gente, conosco, com os professores. Simone, eu li um livro que eu gostei, adorei, é tal livro. Me conta. A gente vai saber, vai gostar de saber isso. Ouça o colega, não fique sempre dominando as discussões. Sabe aquela pessoa que sempre ele que fala, só ele que fala, só ele que é certo, só ele... Gente, há 5 alunos em cada sala de aula. Eu tenho certeza que são 45 maneiras de pensar, de enxergar experiências diferentes. E é muito importante que a gente possa conhecer todas elas, tá? É preciso ter foco, comprometimento, respeito, abertura, coragem. Coragem de falar. Eu sei que tem gente que passa até mal. No início vai passando mal, depois a gente vai superando, ok? Ai, mas Simone, vou gravar um vídeo, apresentação do trabalho. Normalmente você ia apresentar para mim. Mas agora a gente está em pandemia.
Em pandemia, você vai ter que gravar um vídeo. Ah, meu Deus, como eu vou gravar a sessão, vocês vão chegar lá. É preciso ter empatia, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Pensa eu aqui falando e vocês falando junto. Será que seria fácil? Ou vocês todos fazendo outra coisa, tomando água, batendo papo? Também não seria, né? Então, saiba ouvir, saiba falar, saiba enviar e-mail. Gente, bom dia, obrigado, por favor. Essas coisas que a gente ensina para as crianças. É fundamental que vocês entendam quando enviam um e-mail para o coordenador, para o professor, para o diretor. Bom dia, tudo bem? Por favor, estou precisando para a secretaria, para cada... As pessoas trabalhando, as pessoas precisam ser respeitadas, né? E confie, né, no seu professor, na estrutura do Instituto Federal, né? Não dá para falar para o professor, eu não quero ler, eu não quero fazer. O professor teve uma construção para saber o que ele pode dar para você, né? Nós não toleramos bullying. Brincadeira, bullying não é brincadeira. Brincadeira que uns riem e outros não é brincadeira. Se só um se diverte, algo errado, tá? A gente tem a parceria para crescer juntos. Você tem uma possibilidade de construção de aprendizado conjunto com turmas maravilhosas. Minha turma de faculdade foi uma alegria. Espero que a de vocês sejam também. E vamos lembrar de uma coisa, gente. Os colegas de vocês são as pessoas com quais vocês se depararão no mercado, tá? Os colegas, os professores, muitas vezes em cargos de chefia. Então, se a sua postura, a maneira com que você age, ele vai lembrar do estudante que você foi. Então, a gente não está brincando, por isso que eu disse, a vida começa agora, né? A profissional. A seriedade, a condução das coisas, a capacidade de diálogo, de flexibilidade, de entendimento, vão ser todas analisadas quando vocês se depararem em ambientes de negócios, em ambientes formais, tá? Deixa a farra, a confusão, a análise é sempre outra. Aprender a turma é uma atividade diária. Não acumule dúvidas, não deixe minhas dúvidas se acumular, por isso que estudo diariamente. Pergunte. Evite comparação com outros colegas. Essa comparação sempre só traz sofrimento, não diz nada, ninguém é melhor, porque tem isso, tem aquilo, não tem o melhor, sei lá o que é melhor. Agora o melhor tem sido o melhor do mundo, a juventude fala muito isso, né? Vamos trabalhar com a nossa realidade. Evite falar de um professor com outro. Ai, professor, eu detesto química. É bom que a gente não tem química. Gente, não é ético falar com um profissional do outro, tá? Somos colegas. Você deixa o professor que escuta numa situação ruim. Há caminhos para vocês construírem melhorias no curso, melhorias de relacionamentos com os professores, e ela começa com o professor, tá? Depois a gente vem na coordenação, depois, se for preciso, a gente leva para outras esferas. Mas isso raramente acontece, ok? Exponha-se com gentileza, educação, respeito, confiança em você mesmo. Nossos professores são muito preparados. Já vocês viram que tem professores, mestres e doutores. E eles são diferentes entre si. E nós gostamos que eles sejam diferentes. Essa diferença que faz esse mosaico social de tudo. Esforce, busque ajuda, supere-se, compartilhe. A gente tem a ganhar. Tem mais, hein, gente? Mas está acabando. E os nossos valores permeiam tudo isso. Os nossos valores do Instituto Federal permeiam tudo isso que a gente faz e como nós nos estruturamos. Inovação, que eu acho que é a nossa palavra central, inovação para o fazer, para novos métodos, novas formas de atuação, de pensar, de criticar, de gestão, a ética, a democracia, que o professor Paulo falou muito, as comunidades regionais, a diversidade, o respeito e o espírito crítico. Nós não abrimos mão disso em momento nenhum. Então, cada ação, em cada aula, em cada momento, isso aqui permeia toda a nossa maneira de estruturar enquanto Instituto Federal.
E obrigada, né, gente? Deixa eu ver a carinha de vocês. Vou parar de compartilhar. Usem máscara, lavem as mãos, acreditem na ciência, tenham empatia com os mais vulneráveis e mantenham-se vivos. Esse é o nosso plano, né, gente? A gente sobreviver a esse momento difícil que a gente está passando e que possamos, de fato, como o professor Paulo disse, nos encontrarmos com um abraço bem cheio. Acho que vai ser uma loucura quando isso acontecer, né, gente? De alegria. A gente estava pensando que a turma está se formando agora, eles falaram assim, Simone, me ajuda, ajuda lá, professora, a gente quer se encontrar pessoalmente. Não deu para ajudar, né, gente? Porque não sou eu, né? A pandemia. Eu falei, ai, gente, vocês vão ter que desistir disso, pelo menos temporariamente. Então, a gente espera que a gente possa se encontrar, sei lá, daqui um ano e pouco, para um abraço e para a gente se ver, né? E para a gente estar juntos de verdade. Ok, pessoal? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Quem quer falar, vamos colocar as câmeras. Samuel agradeceu. Sim, professora. Eu acho que o Marcos estava respondendo se estava me vendo. Paulo colocou que estava com saudades, às vezes se dá foto, né, dos institutos. A gente, quando manda, a gente, ai, que vontade de cair. Gente, a aula online é péssima para todos nós. A gente tem hábito, costume, tradição em dar aula presencialmente, né? E isso, de fato, constrói um ambiente muito legal. Mas é o que a gente tem agora e vamos fazer disso melhor. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Falei demais, gente? Obrigada por nada, Marcos. Obrigada pelas intenções. A gente vai de intenção, mas nós vamos de ação, né, Bruna? A gente vai agindo e o melhor que a gente pode, né? Ótima aula, ficou tudo muito bem explicado. Beleza, Ariel. A segunda-feira começamos, né? Vocês vão ter na segunda, aí com os professores, aí a gente entra em sala com o professor. Eu vou mandar para vocês, o nosso encontro vai ser quarta e quinta. Quarta sincronamente, 7 horas da noite, quinta assincronamente. Aí eu sempre mando, eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino e tal. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Eu falei de internacionalização, eu saí do Brasil, né, gente, agora de novo em 2018, fui terminar meu doutorado, fiz um ano do meu doutorado na Espanha. Eu estudei política pública, eu estudo cultura, como eu já falei, e aí eu estudei as políticas culturais. Então, a administração oferece uma série de possibilidades. A Marília está perguntando se vai ser o link, vai ser diariamente. Geralmente o professor, sim, manda no link no dia, manda para vocês, sempre lá no Moodle, né? Sempre que vocês vão ver. Era obrigado pelas instruções. Como é que é? Não entendi, Bruna. Pelas instruções e não intenções. Entendi. Gente, reflitam sobre tudo isso que a gente falou, principalmente essa parte do ambiente, de vocês conseguirem construir um ambiente quietinho, tranquilo para vocês. Se alguém tiver dúvida, falem com a gente. Simone, olha, eu não tenho câmera, o que a gente pode fazer? Não tenho condição de comprar agora, gente, isso não é vergonha nenhuma. A gente tem que chegar aqui todo mundo, a questão da equidade que nós vimos, né? Uns vão precisar mais, outros menos, mas tem um negócio que a gente possa chegar aqui todos iguais e aproveitar da mesma maneira, e aí cada um vai fazer o que quiser da sua vida a partir desse conhecimento que a gente pretende compartilhar aqui. Isso mesmo, Adriele, as aulas são diariamente de 19 às 22h35. Todos os dias. E aí, cada professor, é isso que eu falei, como a gente está em momento de pandemia, cada professor eu vou me reunir com você sempre às 19 na quarta. Agora, vamos imaginar que na quarta eu tenho um problema. Eu posso falar, gente, essa semana a aula síncrona passou de quarta para quinta, porque nós temos 2 horários. Tá? E no outro momento é assíncrono. Assíncrono eu vou falar assim, olha, pessoal, agora se vocês vão ler, Rafael... Um abraço, Rafael, obrigada, que bom. Vai lá, vai para a aula, pode ir. Eu vou liberar os slides, eu vou até parar a gravação, gente, deixa eu parar a gravação, senão ela vai ficar muito grande.